E aí que a confusão tá formada. É bomba no Flamengo, demissão importante, reformulação geral, tudo que o Leonardo Jardim falou nessa apresentação como novo treinador do Flamengo e muito mais você acompanha a partir de agora. Aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique Dando Choque. É só no sino da notificação para todos os vídeos. Inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem comigo. Antes de tudo, tem o Pix do Milhão. R$ 1 milhão nesta sexta-feira. É amanhã. O link está aqui embaixo. Quanto mais números você comprar, maior é a sua chance de ganhar. Vem comigo agora no Pix do Milhão. E também tem o Shopping do Choque no YouTube, com camisas oficiais a partir de R$ 140. O Shopping do YouTube também está aqui para você clicar. Sem perder tempo, vamos aos momentos mais importantes da coletiva do Leonardo Jardim. Fique atento. Logo após a coletiva, eu vou trazer uma bomba do Flamengo. Pelo clube e por aquele elenco. Com certeza que a nossa prioridade é agora o jogo da final. Depois vamos preparar o jogo do Cruzeiro, com certeza. A relação e a amizade e o carinho que eu tenho pelas pessoas, nada mudou. Nada mudou e eu digo-vos pessoalmente. Eu às vezes vejo, tu traíste o Cruzeiro. Não, é só falar com aquela pessoa que é o responsável máximo, que é o presidente. Ele é meu amigo, ele é torcedor do clube e ele é o dono do clube. Basta um jornalista perguntar a ele se alguma vez eu o traí em relação a alguma situação. Eu sempre joguei com as coisas em cima da mesa. É só perguntar a ele, ele pode responder melhor do que ninguém. Porque no Brasil toda a gente tem opinião, toda a gente fala. É só perguntar a ele. Por isso, o carinho é o mesmo, a amizade que eu tenho com algumas pessoas lá dentro é a mesma. Muitas delas mandaram mensagem a felicitar eu voltar aqui ao Brasil e não podemos mostrar as coisas em termos competitivos. Claro que eu quero os ganhar a 200%, não há 100% a 200%. Toda a gente, vocês todos conhecem o Pedro, as qualidades do Pedro, não é? O Pedro é um jogador da área, um jogador de capacidade de finalização muito grande. Existem aspectos, por isso ele joga às vezes menos, ou jogou menos, porque talvez noutros aspectos ele não dava aquilo que o treinador pretendia em outras áreas. Neste momento estamos começando do zero, eu acredito nele, quando eu digo acredito nele, não digo que vai jogar todos os jogos e vai jogar sempre 90 minutos, eu acredito nas qualidades que ele tem e acredito que as outras pequenas deficiências a gente pode, com motivação, com empenho, a gente consegue superar. Mas isso a seguir, o dia a dia é que vai reger, não é com 2 dias que vamos estar aqui a fazer análises de jogadores e isso. Tudo o que eu dissesse estava a dizer as neiras, porque vamos ver a seguir o que é que se vai passar. Bem, vou começar para a sua última pergunta. Em dezembro, a minha situação pessoal não me permitia trabalhar. Eu tinha assuntos. Na vida a gente tem que ter opções. E eu tive a opção de resolver aquilo que eram os meus pendentes em termos familiares e de saúde do que trabalhar, não é? Foi fácil, essa opção para mim foi muito fácil, nunca tive dúvidas, apesar de poder ter um convite do Flamengo, como você diz, mesmo que não seja um convite formal, tivemos uma pequena conversa com a possibilidade do Filipe Luís não ficar. Tive alguns clubes representativos da Europa que também pretendiam, mas a minha decisão estava tomada, não havia nada que pudesse mudar, porque a minha prioridade naquele momento, e na vida é assim, vocês sabem que também na vossa vida, vocês já algum momento já tiveram que decidir, não é? Às vezes não podemos ter o melhor dos dois mundos. E entre os melhores dos mundos decidi esta situação. E também foi muito claro, 2 meses vou resolver as coisas e depois vou-me disponibilizar a trabalhar. E pronto, e acabei por vir, já ter marcado, a passagem estava marcada para o Brasil já há 2 meses e meio, para Minas Gerais, quando aconteceu este movimento. Claro que depois de 2019 com o Jesus, quando saí, ele indicou o meu nome, e vocês sabem, entramos em contacto e não foi possível. Eu costumo dizer, não há 2 sem 3 e a terceira eu vim para
um clube que tem a dimensão como o Flamengo tem, com muita satisfação e com muita ambição de fazer um bom trabalho e também conquistar os títulos que todos nós desejamos. Toda a gente, vocês todos conhecem o Pedro, as qualidades do Pedro, não é? O Pedro é um jogador da área, um jogador de capacidade de finalização muito grande. Existem aspectos, por isso ele joga às vezes menos, ou jogou menos, porque talvez noutros aspectos ele não dava aquilo que o treinador pretendia em outras áreas. Neste momento estamos começando do zero, eu acredito nele, quando eu digo acredito nele, não digo que vai jogar todos os jogos e vai jogar sempre 90 minutos, eu acredito nas qualidades que ele tem e acredito que as outras pequenas deficiências a gente pode, com motivação, com empenho, a gente consegue superar. Mas isso a seguir, o dia a dia é que vai reger, não é com 2 dias que vamos estar aqui a fazer análises de jogadores e isso. Tudo o que eu dissesse estava a dizer as neiras, porque vamos ver a seguir o que é que se vai passar. Eu nunca barrei ninguém, eu defendo sempre o melhor para a estrutura e o melhor para o clube. Estou à vontade porque ainda hoje ou ontem disse aos jogadores, qualquer clube que eu treino eu tenho uma diretriz muito importante e não negocio, como vocês diziam aqui, e não negocio com ninguém, que é defender em primeiro o grupo e o clube à frente de qualquer individualidade. Uma forma de trabalhar, não é? E essa forma de trabalhar é a minha e eu sou assim. E aqui eu vou defender os interesses do Flamengo e do grupo sempre em primeiro lugar. Se eu achar, como você disse, que é um jogador, com certeza, estamos a falar do Gabriel, que foi ídolo aqui, eu achava que o Caio estava melhor e jogou o Caio. É uma situação, para mim, muito simples, mas não deixa de eu ter uma boa relação com o Gabriel, porque na vida as pessoas têm que perceber que a parte profissional é uma coisa, as minhas decisões é outra, a parte relacional é outra coisa totalmente diferente. A vida é assim. Com certeza que ele ficou insatisfeito, mas não foi por isso que deixou de trabalhar, deixou de ter boa atitude e bom comportamento que ele teve e até criar a relação boa que tivemos depois do período que ele jogou menos. Eu não os conhecia antes, e estou a conhecer há 2 dias, por isso é difícil para mim fazer comparações, estavam antes muito mais alegres ou menos alegres, porque eu sei que o compromisso com o trabalho foi concluído em 100% em termos de atitude e empenho. Isso não tenho dúvidas nenhumas, até com as nossas marcas, os nossos analistas, com as nossas marcas em termos de GPS e de acelerações foram muito boas e acima de algumas médias. Em relação à situação, os profissionais de futebol, com certeza não há tempo, o futebol é assim que funciona, eles são habituados, todos eles já tiveram muitas mudanças de treinadores e as coisas não há tempo para estar com lamentações, porque eles sabem, se as coisas correram menos bem, o treinador é que vai pagar, mas toda a gente é responsável, não é? Toda a gente é responsável, não é só o treinador, não é? Quando as coisas não correm menos bem, ou tem uma fase menos boa, todos nós somos responsáveis, e os jogadores, normalmente de alto nível, estão preparados para passar a uma nova situação e voltar outra vez a rentabilizar de forma a manterem-se no auge. Essa parte mais emocional, muitas vezes é dos adeptos e das pessoas que estão fora, porque na realidade nós tentamos sempre superar, não há tempo para tristezas, não há tempo, temos daqui a 2 jogos uma decisão importante e toda a gente tem que estar extremamente motivada para representar o clube da melhor forma para conquistar o troféu. Já pode jogar, já. Pra cá, Jair, por favor. Do contrário? Ao contrário? Digo, Tá, obrigado a vocês. obrigado, hein?
É assim, as reuniões são feitas diariamente, não é? Nós trabalhamos aqui, o Boto está aqui todos os dias, todos os dias, tive 2 dias com o Presidente e 2 dias com o Boto. Porque com certeza quem trabalha no futebol temos de estar próximos, temos que converger ideias, temos que converger aquela que é a nossa estratégia. Por isso, eu acredito que mais do que as reuniões esporádicas é ter uma ideia transversal, quer à direção, quer ao staff e aos jogadores. A minha condição é ser treinador, em primeiro lugar, ser treinador não só a escalar a equipa, com certeza, mas também ter a possibilidade de orientar alguns processos de forma a que o conteúdo final seja melhor, porque o futebol é um encaixe, não é somente escalar. Para escalar é preciso a equipa estar bem fisicamente, para estar bem fisicamente é preciso ter exigências, para ter disciplina fora dentro de campo é preciso ter fora de campo. Tudo isso são cenários que nós temos que trabalhar, não é? Porque às vezes só escalar, o adepto normal quer escalar, quem é que joga? Se joga o Bruno Henrique, se joga o Pedro, se joga outro avançado, não é? Mas na realidade temos que fazer estes encaixes para que o produto final, que é o jogo, que é o resultado que a gente pretende, seja o melhor. E com certeza gosto, quando trabalho, ter uma palavra ativa em relação a isso, porque não acredito em treinador somente para escalar a equipe. É difícil porque estamos a 4 dias de um clássico e eu sei a importância do clássico para os torcedores, para toda a gente, e nós também queremos competir contra o adversário que tem-nos criado algumas dificuldades na história, não é? Cheguei sem equipa técnica porque isto foi muito em cima do fim de semana, depois do convite feito pelo Flamengo. A minha equipa técnica ficou retida toda porque ninguém estava preparado para nada e eu curiosamente estava no Brasil, não é? Eu tinha vindo para o Brasil para um casamento e fui fácil deslocado de BH para o Rio, mas aproveitei também e agradeço ao staff residente do Flamengo todo o apoio que tem dado, aos jogadores que também têm tido uma atitude fantástica para me receber bem, para tentar desenvolver as ideias da melhor forma. E foi 2 dias que não tive tempo para nada, fui reuniões, fui observações, nem tempo para ver o que é que se passa um pouco ao redor. Sinceramente, estou extremamente focado porque sei que temos 4 dias somente para organizar um jogo da importância que é o Flamengo Fluminense na final do Campeonato do Rio. Primeiro, agradecer ao Flamengo, ao Sr. Presidente, ao Boto por este convite. Me honra bastante vestir o manto e treinar um clube com a dimensão do Flamengo. Estamos a falar do top mundial, o maior das Américas, e é um grande prestígio e espero estar à altura para honrar esta camisola e saber que vou propor aquilo que sempre propus na minha vida, que é cumprir os objetivos do clube, e neste clube, como vocês sabem, os objetivos é ganhar e trazer troféus e apresentar um futebol que agrade os nossos torcedores. Obrigado. O que fez-me mudar de ideia? Em relação a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas, porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida, às vezes, cria-nos algumas surpresas. Eu, pessoalmente, tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver. E ao mesmo tempo, existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava. E por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo do Cruzeiro, mas como eu disse, fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo
mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser. Eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes. E agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo, o capítulo que o José passou, eu quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. Boa tarde. Conseguem-me ouvir? Sim. Boa tarde a todos. Vou fazer aqui um pequeno statement antes de apresentar o Leonardo. Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o Presidente deu-me uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o Presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo, como vocês dizem. Razões são sempre muitas, dependem do contexto e acho que não compete a nós expô-las. Eu acho que isso é profissionalismo, como profissionalismo também é tomar decisões difíceis e que às vezes parecem ilógicas. Posto isto, nada retira aquilo que o Filipe fez aqui e a brilhante carreira que vai ter como treinador, que eu já disse várias vezes. Solução. Está aqui o Leonardo, um treinador muito experiente, com vivências em diferentes contextos, com muitas conquistas em diferentes contextos também, com uma carreira de subir a pulso, de baixo até ao top, com mais de 20 anos de carreira, com menos 23 são, porque jogamos um contra o outro em 2004, ou 2003, na época de 2003, 2004. É alguém que nós pensamos que pode tirar o máximo partido do melhor elenco das Américas, e isso não sou eu que digo, são vocês também que dizem isso. Bem-vindo, Leonardo, desejo-te as melhores felicidades e agora deixo-te aqui a esta nota, que não é fácil. Vamos lá. Não. Assim? Sim. Obrigado. A minha forma de viver o futebol e trabalhar, eu dou sempre importância a que tipo de elenco que eu tenho e quais são as suas principais características. Acredito que temos um ADN já formado dentro da equipe e dentro do clube que com certeza quer colocar algum cunho pessoal, mas queremos mantê-lo porque o plantel está formado também dessa forma, não é? Para ter essas características. Aos perfil que disse aos jogadores, não vamos chegar aqui, não vamos alterar radicalmente algumas situações, mesmo que eu acredito em muito tipo de situações que já eram trabalhadas e com estes jogadores, vamos tentar aos poucos colocar algum cunho pessoal, colocar algumas ideias, mas sem descaracterizar aquilo que foi a força do Flamengo no ano anterior, principalmente, e queremos manter essas características. Eu na minha vida tenho tido algumas experiências, não é? Tenho tido uma experiência muito parecida com essa, não é? No Mónaco, quando eu saí, vimos uma vitória 4-1 contra o Lille em dezembro de 2019 e sei que não é uma situação fácil, mas logo recebi o convite do Flamengo. Vocês sabem que eu tenho alguma proximidade com o Filipe, liguei e disse: Filipe, com certeza não queres falar muito agora? E na mensagem dizia porque se não fosse o Jardim, ia haver outra pessoa, porque a decisão da tua saída eu não tenho interferência nenhuma e a nossa relação, pelo meu lado, continua sempre a mesma. E ele respondeu-me ao Jardim: a nossa relação é igual,
disponibilidade, quando estiver no estarmos juntos, é a mesma coisa, e por isso, em relação ao Filipe, eu passei a informação também para os jogadores no dia que cheguei, porque eu sei o que é ser a vida de treinador. Treinador é este tipo de vida, não vale a pena. Eu já recebi treinadores das equipas, fui despedido e recebi o outro treinador que vinha, porque ele não tem culpa nenhuma, ele está entrando num processo e tem que fazer o trabalho dele. E eu, da mesma forma, falei com o Filipe e ele respondeu também de forma madura, e creio que isso também viabiliza aquilo que foi a relação que criámos, principalmente no ano. Vou falar, gostei bastante da entrevista coletiva do Leonardo Jardim, pareceu bem sereno, bem tranquilo. Um cara que eu tenho muita certeza que vai dar certo no Flamengo. Eu acredito 100% nisso aí, acho que é um cara talhado para o sucesso e vem firme para o Mengão. A bomba que eu trago é a seguinte: primeiro que R$1 milhão nesta sexta. Clica aqui embaixo, Pix do milhão, quanto mais número você comprar, maior essa chance de ganhar. Boto demitido do Flamengo, virtualmente demitido. Informação da ESPN que o BAP pretende fazer mudança no departamento de futebol, no comando da direção de futebol do Flamengo. E nesse momento o presidente está estudando nomes que de fato possam assumir. O que você acha dessa possível demissão do Boto anunciada pela imprensa? O que você acha? Coloque o seu comentário aqui embaixo. Você acha que o Boto tem que realmente ser demitido? É um cargo que é difícil de você arrumar profissional competente no futebol. Vamos aguardar para ver como é que as coisas vão acontecer, mas é a informação de agora.